Fala pessoal, muito boa tarde mais uma vez para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Bom, conforme o combinado, eu estou trazendo aqui um exemplo de aplicação da potenciação de um número complexo. Detalhe, esse número complexo ele não está na forma trigonométrica, ele está na forma algébrica. Olha só, 2 menos 2 raiz quadrada de 3i, tudo isso elevado à 20ª potência. Então, quanto é que dá esse resultado, né? Interrogação. Primeiramente, eu tenho que passar esse número complexo que está na forma algébrica para a forma trigonométrica. E aí lembrando, né? Lembrando que eu preciso de duas coisinhas para passar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, né? Vamos recordar? A primeira coisinha que você tem que calcular aqui é o módulo, né? Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Observe que a parte real vale 2, então eu faço 2 ao quadrado, mais a parte imaginária, que vale menos 2 raiz quadrada de 3, elevado ao quadrado, certo? Eu vou colocar entre parênteses porque a parte imaginária é um valor negativo. Beleza? Tá. E aí, fazendo as continhas, né? A gente vai obter o seguinte, né? Olha só. 2 elevado ao quadrado, isso aqui dá 4. Beleza? Segura aí, 4. Tá, agora olha só. Um número negativo elevado ao expoente par vai dar positivo. Então fica 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 12. Porque 2 ao quadrado dá 4. E raiz quadrada de 3 ao quadrado vai cancelar o expoente com o índice do radical. Então vai sobrar apenas o 3. Então fica 4 vezes 3, né, vai dar 12. Então aqui deu 4 mais 12, que é igual a 16. E a raiz quadrada de 16 vale 4. Beleza? Então eu já encontrei o módulo de z. Agora eu preciso encontrar o argumento θ. E para isso eu venho e calculo o seno de θ e o cosseno de θ. Tranquilo? Tá. Lembra como é que calcula o seno do ângulo θ? O seno de θ é a parte imaginária do número complexo, que vale menos 2 raiz quadrada de 3, dividido pelo módulo que você acabou de encontrar, que é 4. Beleza? E o cosseno de θ é a parte real do número complexo, que vale 2, dividido pelo módulo que você achou aqui, ó, que vale 4. Bom, fazendo as devidas simplificações, né, observe que 2 dá para simplificar com 4, eu vou obter aqui menos raiz quadrada de 3 sobre 2, e aqui fazendo a simplificação, eu vou obter meio. Tudo bem? Tá, agora eu preciso encontrar quanto é que vale o ângulo θ para essas situações aqui, ó. A pergunta é, qual é o ângulo θ cujo seno vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e cujo cosseno vale 1 sobre 2? Bom, para isso eu vou precisar do ciclo trigonométrico, certo? E aí eu vou pegar um copo aqui para fazer uma circunferência, né, de forma quase perfeita, né, digamos assim. Então acompanha comigo aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma circunferência, tá? Só para a gente encontrar o ângulo de maneira correta, beleza? Tá. Então eu fiz aqui, o copo estava um pouco molhado e ficou molhado aqui à beira da circunferência. Mas enfim, né? Suponha que você passe aqui o eixo horizontal e bem aqui assim você passe o eixo vertical. Tranquilo? Tá. Eu já sei que esse eixo na horizontal é o eixo do cosseno e esse eixo aqui na vertical é o eixo do seno. Tranquilo? Agora, olha só, gente. Se eu não tivesse esse sinal negativo, seria muito fácil, né, encontrar o ângulo, né? Pensa comigo aí, ó. Suponha que você não tivesse esse sinal negativo. Aí diga para mim, qual é o ângulo θ cujo seno
é raiz de 3 sobre 2 e cujo cosseno vale meio. Aí a resposta seria, bom, o θ seria 60 graus, né? Porque 60 graus é um daqueles ângulos notáveis, né? Naquela tabela que a gente já está acostumada desde lá do Jardim 1, né? Então, para o ângulo de 60, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de θ vale meio. Beleza? Então, eu vou marcar aqui no ciclo trigonométrico, né? Mais ou menos aqui assim, ó, o ângulo de 60 graus. Beleza? Então, suponha, né? Suponha que bem aqui assim, ó, seja o ângulo de 60 graus, tá? Observe que se você projetar, né? Se você projetar esse ângulo para cá, ó, você encontra raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? E se você projetar esse ângulo para cá, ó, você vai encontrar meio, que é exatamente o cosseno de 60 graus, certo? Agora, detalhe, eu sei que o seno não é raiz de 3 sobre 2, né? O seno de θ, na verdade, é o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, basta você rebater esse ângulo de 60 graus aqui para o quarto quadrante. Então, quando você rebate esse ângulo para cá, para o quarto quadrante, tá? Você vai obter, na verdade, esse ângulo aqui, ó. Então, é esse ângulo, tá? Presta atenção aqui, ó. É esse ângulo que me dá um seno igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tranquilo? É, porque aqui é raiz de 3 sobre 2, e aí por simetria, né, quando você rebate do primeiro quadrante para o quarto quadrante, você obtém o oposto, né, desse valor, que é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora a pergunta é, quem é esse ângulo? Aí é fácil, né? Como daqui para cá é 60, então esse ângulo aqui só pode ser 300 graus. Beleza? Tá, por quê? Porque esse pedaço aqui vale 60, né? Então, obviamente, esse pedaço aqui também vale 60. E aí, como a minha circunferência, né, corresponde a 360 graus, quando você tira 60 graus, o meu argumento θ passa a ser um ângulo de 300 graus. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só, gente. Eu já tenho o módulo do número complexo e tenho o argumento do número complexo. Então, na verdade, o meu número complexo na forma trigonométrica vai ficar assim, ó, 4, presta atenção aqui, ó, 4 vezes, abre parênteses, cosseno de 300 graus, que é o argumento que a gente obteve, mais i, deixa eu afastar para cá para você enxergar melhor, mais i seno de 300 graus. Tudo bem até aí? O que a gente fez? A gente passou esse número complexo que está na forma algébrica para a forma trigonométrica. Cuidado, eu ainda não terminei a questão. O que eu quero saber é quanto é que vale esse número complexo elevado à 20ª potência. Agora que eu vou trabalhar a potenciação de um número complexo na forma trigonométrica, que eu acabei de te explicar como é que faz isso no vídeo anterior. Lembra como é que faz? Para você pegar um número complexo e elevar a um expoente n, no caso aqui o n vale 20, você pega o módulo, que é 4, eleva a 20ª potência, e aí aqui dentro do parênteses vai ficar cosseno. Aí você pega esse expoente e multiplica o argumento, tá? Então, eu vou fazer aqui detalhadamente, vai ficar 20 vezes 300 graus, certo? Mais i seno, e para cá a mesma coisa, né? 20 vezes 300 graus, né? Deixa eu fazer aqui bem apertado aqui para caber aqui na folha, beleza, tá aí. Tá, gente, vamos fazer o seguinte, olha só, z elevado à 20ª potência, isso aqui vai ser igual. Tá, professor Ronaldo, quanto é que dá 4 elevado à 20ª potência? Não te preocupa quanto é que dá esse resultado aqui é um resultado muito grande, tá? Muito elevado esse número. Então, você pode apenas repetir.
4 elevado à 20ª potência. Porque o que seria 4 elevado à 20ª potência? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 20 vezes. E aí já pensou você multiplicar o 4 20 vezes? Vai dar um número que nem cabe no visor da tua calculadora. Tá, enfim. Aí você vai ter aqui o seguinte, ó, cosseno. Agora vamos ter que multiplicar aqui, ó, 20 vezes 300, né? Quanto é que dá 20 vezes 300, né? Isso aqui vai dar 6.000, então vai ficar cosseno de 6.000 graus, mais, e para cá a mesma coisa, né? E seno de 6.000 graus. Agora tem um detalhe que eu não comentei, né, no vídeo anterior, e eu vou comentar agora. Observe que 6.000 graus é um arco que deu mais de uma volta, né, na circunferência. Porque, olha só, uma volta na circunferência é quantos graus? 360, né? Então, como aqui eu tenho 6.000 graus, com certeza esse arco deu mais de uma volta. Então, eu tenho que saber quantas voltas completas esse meu arco deu na circunferência e aonde parou. Tá certo? Como é que eu faço isso? Olha só, você pega 6.000, presta atenção aqui como é que faz, eu vou fazer bem aqui, ó. Você pega 6.000 e aí você divide por 360, tá? Vamos fazer essa divisão aqui, ó, 6.000 por 360, né? Aqui, né? Então fica, olha só, 600 dividido por 360, isso vai dar aproximadamente 1 vezes 360 é 360, que vai deixar resto para mim 240, certo? E aí quando você baixa esse zero aqui, ó, fica 2.400 dividido por 360. Né? Quanto é que dá 2.400 dividido por 360? Isso deve dar aproximadamente, né? Aproximadamente, eu acho que 7, né? Será que 7 vai... Vamos testar aqui o 7. 7 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 6 dá 42. Vão 4. 7 vezes 3, 21. Com 4 dá 25. Bom, o 7 vai passar, né? Então, eu vou testar aqui o 6. Vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 3 vezes 6, 18. Com 3 dá 21. Muito bem. E aí, subtraindo aqui, né? 2.400 menos 2.160, isso vai ser igual a 0. Aqui vai ficar 10 menos 6, 4. Aqui vai ficar 3, né? Aí 3 menos 1, 2. Beleza? E aí 2 menos 2, 0. Bom, então o resto aqui, ó, o resto dessa divisão dá 240. Então, eu posso dizer que esse arco, né? Esse arco de 6.000 graus, ele deu 16 voltas completas na circunferência e parou aonde? Parou em 240. Observe que 240 é um ângulo que vai estar em que quadrante, hein? Vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. 240 está em que quadrante? Você vai dizer assim, terceiro, né? Terceiro quadrante, né? De fato, né? Olha só. Primeiro, né? Vai de 0 até 90. O segundo quadrante vai de 90 até 180. E o terceiro quadrante vai de 180 até 270. Então, 240 é um ângulo que vai estar mais ou menos aqui assim, né? Tá? Vai estar mais ou menos aqui assim, ó. 240 graus. Beleza? Então, deixa eu marcar aqui assim, ó. 240 graus, né? Vai estar bem aqui assim, ó. Tranquilo? Então, gente, eu posso reescrever z elevado à 20ª potência dessa forma aqui, ó. Vai ficar 4 elevado à 20ª potência vezes cosseno de 6.000 graus é a mesma coisa que cosseno de 240, né? Que foi o resto da divisão. Tranquilo? E aqui eu vou colocar mais e seno de 240 graus. Beleza? Tudo bem até aí? Gente, isso aqui seria, tá? Seria uma possível resposta. Agora, dependendo de como vai estar na alternativa, você pode muito bem melhorar a cara dessa resposta,
né? Você pode pensar assim, ó, pensa comigo aí, ó, z elevado à 20ª potência vai ser igual, olha só, tá claro que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então você pode escrever isso assim, né? 2 ao quadrado elevado à 20ª potência. Tudo bem? E aqui vai ficar 2 elevado à 40ª potência, né? Potência de potência. Lembra como é que faz? Propriedade? Vai ficar 2 vezes 20, né? Vai dar 40, né? Tranquilo, né? Beleza, continuando aqui, ó. Quanto é que vale o cosseno de 240? Observe que eu já marquei aqui, ó, no ciclo trigonométrico, né, o 240. Então, 240, se você projetar para cá, ó, observe que vai cair certinho, né? Ó, o seno de 240 é o mesmo seno de 300 graus, que vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 vai ser o oposto do cosseno de 60. Então, se você projetar para cá, ó, né, diga para mim qual é o valor que você obtém aqui, ó. Aí você vai dizer assim, bom, como o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 240 vale menos meio. Tranquilo? Então, é só uma questão de você saber trabalhar aqui no ciclo trigonométrico, beleza? Observe que esse ângulo aqui, ó, de 240, ó, se você projetar ele para cá, ó, tá? Ele vai bater exatamente lá no ângulo de 60 graus. Tranquilo? Quando você faz aqui, ó, né, uma translação do primeiro quadrante para o terceiro quadrante, passando pelo centro da circunferência. Tranquilo? Então vamos lá. Quanto é que vale o cosseno de 240? Vale menos meio. Então eu venho aqui e coloco menos 1 sobre 2, né? Menos meio. Tranquilo? Mais, e quanto é que vale o seno de 240? Né? Ó, o seno, né? O seno de 240 vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Eu vou colocar aqui um outro parêntese, né? Porque é negativo, né? Então fica assim, gente, ó, menos raiz de 3 sobre 2, fecho o parênteses e fecho o outro parênteses relativo a esse parênteses aqui, ó. Tranquilo? Tá. Agora vamos fazer as continhas básicas para a gente dar o nosso resultado final. 2 ao quadrado elevado à 20ª potência, isso dá 2 elevado à 40ª, certo? Vezes, aí aqui vai ficar menos 1 sobre 2, tranquilo? E aí mais vezes menos vai dar menos raiz quadrada de 3 sobre 2 i. Não esquece do i, que é a nossa unidade imaginária. Agora, como eu vou multiplicar aqui assim, ó, aplicando a propriedade distributiva, né? Eu tenho aqui o seguinte, ó, z elevado à 20ª potência, isso vai ser igual. Quanto é que dá 2 elevado à 40ª potência vezes menos meio? Eu já sei que vai dar um número negativo aqui, né? Mais vezes menos vai dar menos. E aqui, se você for esperto, você vai cair numa divisão de mesma base, né? Olha só, 2 elevado à 40ª dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 2 elevado à 39ª potência. Lembra que você repete a base e subtrai o expoente? Então, como o expoente aqui é 40 e o expoente aqui é 1, né? Certo? Vai ficar 40 menos 1, né? Vai dar 39. E aqui vai ficar menos, tá? Mesma coisa, né? Olha só, 2 elevado à 40ª potência vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Ó, aplicando o mesmo raciocínio, ó, vai ficar 2 elevado à 39ª potência, raiz quadrada de 3i. Tudo bem? Beleza. Então, isso aqui também seria uma possível resposta, né? Mas a gente consegue ainda melhorar, né? Para uma resposta típica de vestibular, né? Olha só, observe que o menos 2 elevado à 39ª, eu posso colocar em evidência, né? Então, colocando menos 2 elevado à 39ª potência, entre parênteses vai ficar 1 mais raiz quadrada de 3i. Beleza? Tá claro aí, gente? Olha só, eu coloquei o menos 2 elevado a 39 em evidência. Então, aqui fica positivo. Gente, essa seria uma possível resposta para essa questão em termos de vestibular. Beleza? Show de bola, né? Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz. Revisem essa parte de
forma trigonométrica, potenciação na forma trigonométrica. Tem que treinar o ciclo trigonométrico, é importante. E no mais é isso. Um abraço para todos vocês, fiquem na paz, bons estudos, um bom fim de semana.